Amém? Vamos lá ao capítulo 5, vamos fazer a leitura do texto e refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor. Que diz assim: ouçam isto, sacerdotes, fique atenta, ó casa de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto. Porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Como os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles, foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim, eu, diz o Senhor, eu serei como a traça, e para a casa de Judá, como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo a despedaçarei, e depois irei embora, vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, pela revelação do seu caráter, dos seus intentos, da sua história. Nós, o povo de Deus, a verdadeira igreja de Jesus, temos convicção, e isso nos distingue de todo o resto, de que a Bíblia é a sua palavra, inspirada, infalível, inerrante, e que ela conta uma história muito clara, a história da redenção. Que esta manhã essa história fique um pouco mais clara para nós, que nós enxerguemos neste texto bíblico como o Senhor tem tratado os homens, de modo que os homens precisam, ó Deus, por meio do que o Senhor estabeleceu, se voltarem para Ti, arrependidos, suplicando a Sua grande salvação. Abençoa-nos segundo a Sua vontade, encha o nosso coração da Sua palavra e nos torne mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Por meio dele, em nome dele, nós oramos. Amém. Se você fizer uma análise de como o próprio Deus estabeleceu todas as coisas, você vai ver que existe um aspecto muito comum
nas estruturas de modo geral. E que aspecto é esse, Wesley? Todas as estruturas, macro e micro, elas são compostas por várias peças, dentre as quais se destaca a liderança. É só você fazer uma análise da história como ela é. E você vai ver que a sociedade tem liderança, você vai ver que as famílias têm lideranças, você vai ver que os grupos religiosos têm liderança, você vai ver que tudo aquilo que se chama estrutura tem uma liderança ou alguém responsável para responder por tal estrutura. Deus fez tudo assim para louvor de sua glória. Primariamente, você vê Deus de maneira muito clara, criando todas as coisas, e no final, no último dia da criação, ele cria o homem e diz ao homem que o homem deveria governar sobre toda a criação. E aonde que as coisas começam a dar problema? Como é que a coisa começa a se desviar daquilo que Deus estabeleceu? Quando aquilo que deveria ser liderado e governado começa a liderar e governar. Capítulo 3 de Gênesis, e eu recomendo isso a você. Você quer entender a vida, como a vida é, você tem que ler Gênesis 1, 2 e 3. Você vai entender a vida como ela é, do jeitinho que ela é. Esses 3 capítulos são suficientes. Quando chega no capítulo 3, depois de Deus ter criado todas as coisas, estabelecido toda aquela estrutura de animais, de espaços específicos, o jardim no Éden, uma missão para o homem e o próprio homem como governante de toda a criação, um corregente, um cogerente de Deus. Capítulo 3, quem começa a falar e propõe um diálogo é a serpente. Está escrito na sua Bíblia. E quando a serpente começa a falar, a mulher começa a dar ouvido para a serpente, e aí a gente está aqui. A gente chegou nesse lugar. E é isso que eu acabei de explicar para você. O que deveria ser governado, assumindo o lugar de fala, de governo, o lugar de proposição, a serpente era mais um dos tantos animais que o próprio Deus disse a Adão: está tudo sob o seu governo, está tudo sob o seu domínio. Possuída por Satanás, é verdade, mas ainda era um animal que deveria ser governado por homem, ou pelo homem. E aí quando Deus vem para a prestação de contas, e aqui eu quero começar o texto que nós lemos para hoje, quando Deus vem para a prestação de contas, ele chama Adão. Ele não chama serpente, ele não chama mulher, ele chama aquele cabeça que ele havia colocado no Éden. E pergunta: onde é que você está, cara? Estou aqui, me escondi porque tive vergonha de você. Quem falou para você que você estava nu a ponto de você sentir vergonha? Foi a mulher que você me deu. Aí Deus vai falar com a mulher, e aí a hierarquia, né? Vai descendo, fala com aquele que ele responsabilizou, depois com aquela que ele levantou para auxiliar o responsável, e vai parar lá na serpente, aí não tem mais para onde ir. Porque aquilo que deveria ser governado de tuas regras, e agora os governantes deixaram a desejar, e tudo que estava debaixo deles padeceu. Amém? Um dia eu estava conversando com o irmão falou: pô, quando chegar no céu eu vou tampar com Adão, né? Falei: Arão, nem vai ter isso lá, né? Mas é culpa dele. O fato de estarmos aqui é culpa do nosso representante federal, do cabeça de toda a humanidade, daquele que Deus colocou para governar e não exerceu o governo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus havia determinado, de acordo com aquilo que o próprio Deus havia o instruído. E quando nós chegamos no capítulo 5 do profeta Oséias, depois de termos passado pelos primeiros 3 capítulos, onde, através da relação dele com aquela mulher infiel, Deus comunica uma mensagem a todo o seu povo, mostra, a partir daquela realidade, a relação dele para com o seu povo, de infidelidade por parte do povo. Agora ele vai falar direto ao povo. Começamos
essa outra fase do livro na semana passada com o Alex, onde ficou de maneira bem clara que Deus agora está falando com o seu povo, não só com o povo de Israel, mas também com o seu vizinho, o irmão Judá, e também com aqueles que lideravam o povo, como os governantes do povo, com os cabeças do povo, que não governaram bem o povo e agora o povo está perecendo, não que sejam inocentes, mas sobretudo por causa de uma liderança frouxa, fraca e desobediente ao Senhor. Então a gente vai começar hoje a partir desse pressuposto aqui. Quando a governança, quando a liderança, quando os cabeças, quando os responsáveis negligenciam o seu papel, quem padece são aqueles que deveriam ser governados e liderados de maneira virtuosa. Pense na sua casa e na sua família. Pense você que tem um filho na escola e vive com medo do conselho tutelar. Seu filho apronta, alopra, quebra a escola toda e o conselho tutelar manda uma cartinha para você. E diz, pai, o que está acontecendo aí? Porque pressupõe-se isso, irmão. Que o governado arruma problema quando o governante é problemático. Então olha como é que ele começa o versículo 1, falando sobretudo a liderança do povo de Israel. Ouçam isto, sacerdotes. E aqui está a liderança religiosa. Amém? A liderança religiosa está em voga aqui. Ouçam isto, ó sacerdotes. Fique atento à casa de Israel. Ele generaliza e chama o povo todo, mas ele fecha esse endereçamento da mensagem de juízo à casa do rei. Dê ouvidos, ó casa do rei. Então ele começa falando com a liderança religiosa, fala com todo o povo de maneira generalizada, mas ele termina no Estado. A casa do rei aqui é o símbolo do governo civil. A casa do rei aqui é o Estado. E eu quero começar o texto bíblico hoje, expondo a palavra de Deus, dizendo para nós que estamos aqui, que a maioria dos nossos problemas é culpa dos nossos governantes. Amém? E perceba, não só o prefeito, o governador, o presidente, os senadores, os deputados, os vereadores, os pastores também. E é um princípio muito claro, consagrado pelos reformadores e seus sucessores, de que há lugar para as duas coisas, há lugar para a igreja, para o governo eclesiástico, exercer influência, liderar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus, mas também há lugar para o Estado, para o rei, para o governo civil, prestar um bom serviço que glorifica ao Senhor. E é por isso que quando Deus vai falar sobre o pecado de um povo desviado, Ele está falando primeiro com o pastor, para depois falar com o governador e o presidente. E por que primeiro como pastor? Porque antes mesmo de alguém ser governante, presidente, prefeito, essa pessoa deve ter uma relação com Deus por meio de Cristo Jesus. E somos líderes religiosos, somos pastores do povo de Deus, os pastores do rebanho de Deus, que devem instruir este rebanho como eles devem proceder ou viver de acordo com a vontade desse Deus. E aqui eu acho isso sensacional. Eu acho sensacional. Por quê? Porque você está acompanhando o que aconteceu nas últimas semanas. Você tem Instagram? Se você não tem, você está no grupo da família, que tem alguém idoso, que de vez em quando compartilha umas fake news e umas verdadeiras news, né? É difícil estar desinformado hoje, mas nós estamos vivendo hoje, no nosso país, uma crise profunda, endêmica, onde Estado e o governo religioso estão o tempo todo em voga. Estamos o tempo todo em destaque. Nós falávamos sobre isso, né? E graças a Deus eu fiquei sentado no estudo pela manhã e ouvi os irmãos comentando. Eu falei, caraca, tá vendo? Irmão, a Bíblia tem resposta para tudo. E hoje nós vamos ver exatamente o que está acontecendo no Brasil, acontecendo na época do povo de Israel, lá no 8º século antes de Cristo. Deus preocupado com as direções que o seu povo tomou, e ele começa chamando a atenção do sacerdote. Ô sacerdote, ouça o que eu tenho a dizer contra vocês. Por quê? Porque é uma responsabilidade do líder religioso dizer aos homens qual é o caminho que Deus quer que nós andemos.
O líder religioso, ele não pode de jeito nenhum ter compromisso com nenhum tipo de projeto de poder pessoal. Nenhum tipo de projeto pessoal de governo. O líder religioso, ele é a trombeta de Deus na terra. Ele é o propagador do evangelho, o anunciador das boas novas. O líder religioso tem um compromisso único e exclusivo com a revelação de Deus comunicada aos homens. E geralmente, quando você olha para o texto sagrado, o que você vê os líderes religiosos fazendo aos homens que governam é: se volte para o Senhor e obedeça ao Deus que te colocou sentado no lugar onde você está. Jesus, diante de Pilatos, em momento nenhum cedeu àquela pressão do governante ímpio, que propôs a Jesus a ideia de soltá-lo caso ele lhe obedecesse, falando que ele estava lhe perguntando. Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para te soltar? E Jesus olha para ele e diz: tem nada, cara. Você não tem nada, eu tenho todo o poder. Se eu pedisse agora, meu pai mandaria uma milícia de anjos para me soltar. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. É como se Pilatos estivesse fazendo uma proposta: cara, fala o que eu quero ouvir, fala o que eu estou lhe perguntando, foge do seu propósito e vai ficar tudo bem com você. Jesus já estava olhando para a cruz fazia muito tempo e não ia se curvar. Então os sacerdotes são culpados, os sacerdotes têm culpa nisso tudo antes mesmo do rei, antes mesmo da casa de Israel, porque foi para isso que nós fomos chamados, dizer aos homens a vontade de Deus e o caminho que Deus determinou. Quando você vê um pastor, um líder religioso, que fala em nome de Deus, que deseja conduzir os caminhos ou o destino de uma nação para um lugar que não seja os joelhos dobrados diante do Senhor, esse cara está comprometido com tudo, menos com o reino bendito do nosso Senhor. Menos com o reino bendito do nosso Senhor. Quando você for ver um profeta de verdade, conclamando uma nação a sair do seu caminho de perversidade e de pecado, você vai ver um profeta Elias no Monte Carmelo dizendo aos homens: escolham hoje se vocês vão servir ao Senhor ou se vocês vão servir a Baal. E depois que ele faz oração, o fogo cai do céu, todo o povo cai de joelho, não dizendo que o Brasil vai ser mais próspero, não dizendo que vai ter livre comércio, não dizendo que seremos liberais na economia e conservadores nos costumes, mas um povo de joelho dizendo: só o Senhor é Deus e não existe outro além dele. Sacerdote, você é o problema desse povo, porque você abandonou a sua vocação para ficar batendo boca sobre assuntos importantes, mas secundários, sem abandonar o que é legítimo na guerra, na briga, no embate de muitos dos líderes que estão na arena pública. Direito de falar, por exemplo, o direito de não nos submetermos a leis que vão contra o princípio de Deus. Tem muita coisa legítima que é combatida na arena pública. Mas se isso não for sobre a glória de Deus, o avanço do reino e a propagação do evangelho... Wesley, mas se colocarem leis que vão contra a palavra de Deus... E se nós não cumprirmos, nós formos presos, que presos sejamos. E se levantar uma perseguição no Brasil a ponto dos pastores correrem risco de morte, que nós entreguemos a nossa vida por amor àquele que morreu por todos nós. A nossa luta não é para que nós vivamos num país único e exclusivamente favorável às nossas próprias questões. A nossa luta deve ser para que os homens conheçam a Deus e andem nos seus caminhos. Na verdade, andem no seu caminho, no singular, porque só existe um caminho. Cristo é o caminho proposto por Deus a todos os homens. Os sacerdotes são culpados. E lá no versículo 10, ainda falando sobre essa culpa dos sacerdotes, põe para a gente, por gentileza. Ele diz o seguinte: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. O que são os marcos aqui no texto? Os marcos não são os costumes antigos, né? Eu acho que é Provérbios, se não me engano, fala sobre nós não termos
o direito de remover os marcos antigos. Não lembro exatamente a referência, mas todo mundo olha para aquilo e pensa que o texto está falando dos costumes dos antigos. Os marcos nada mais são do que os marcadores dos terrenos dos homens naquela época. É o tal do moeirão, né? Quem sabe o que é um moeirão? Olha lá, ó, viu? Uns dois sabem. Eu e o irmão ali, porque eu também descobri há pouco tempo. Moeirão é aquela estaca que fica marcando o terreno dos outros. E tem uma cerca, aquele é um moeirão. E antigamente, como é que você dividia seu terreno do vizinho? Com marcos, com estacas, com moeirão. E era um crime grave dentro do povo de Israel, quando você pegava a sua estaca, quando você pegava o seu moeirão, quando você pegava o seu marco e jogava 10 metros para a direita para aumentar o seu terreno. Isso era um crime grave diante do Senhor. E o versículo 10 diz que os príncipes daquela época só pensavam em enriquecer a ponto de mudarem os marcos. Ele está falando único e exclusivamente aqui de alguém que está pensando somente em aumentar o seu patrimônio. Está vendo como é que é a Bíblia atual? Como é que esse negócio de aumentar patrimônio por estar num lugar privilegiado, o lugar do príncipe, já é coisa de muito tempo. O nome disso aqui é corrupção. São os príncipes que se valem, que usam da posição que estão para poderem se beneficiar em cima do povo de Deus, em cima daqueles que deveriam ser cuidados e instruídos por eles. Mas além do sacerdote, a casa de Israel está aqui também. Todo o povo de Deus é culpado. Por quê? Porque é muito fácil botar a culpa no líder. Não, a culpa é do meu pastor. Os homens da igreja ouviram isso em algum momento, nas nossas reuniões, né? Eu falo para eles de vez em quando dá tempo. Faz tempo que não falo, mas já falei bastante. Não sou marido da esposa de ninguém. Não sou pai do filho de ninguém. E não tenho cartão de crédito de ninguém na mão. A maioria dos seus problemas é culpa sua. Ouça, sacerdote, eu tenho minhas culpas quando não faço o que Deus me chamou para fazer. Os pastores que levam o povo para um lugar que não é o lugar que Deus os chamou para estar, têm a sua culpa. Mas quando chega alguém falando de pastor, eu pergunto, e tu? Nada? Santo desse jeito? Pleno, perfeito dessa forma? Então, ó Israel, você também tem suas culpas e nós precisamos entender isso, irmãos. Ainda que você tenha um problema profundo com um sacerdote, ainda que você tenha um problema profundo com um líder religioso, ainda que você tenha um problema profundo com um pastor, você é povo do Senhor e tem o direito, na verdade, você tem o dever de fazer o que tem que ser feito para não estar no mesmo caminho de pecaminosidade. Costumo dizer que naquele grande dia lá no inferno, né? Aqui a gente crê no inferno, que a Bíblia fala dele, no Deus que é fogo consumidor. Aqui a gente crê. E é engraçado, né, que o pastor no vídeo ainda diz, tem uns textos que falam desse Deus, fogo consumidor, mas eu prefiro ficar com os outros, seletivismo. É o que o Dean falou aqui na nossa aula. Construir um Deus à minha própria imagem, um Deus que não me ofenda, um Deus de acordo com a minha própria vontade. Aqui a gente crê no Deus que manda para o inferno. Aqui a gente crê no Deus que vai derramar seu juízo sobre os homens naquele grande dia. Do mesmo jeito que cremos no Deus que está chamando os homens hoje, arrependam-se. No Deus gracioso, misericordioso, bondoso, amoroso, que diz aos homens hoje, consertem as suas veredas. Então eu costumo dizer que lá no inferno vai estar o falso profeta e o falso cristão. Vai estar um do lado do outro, né? Aí o falso cristão vai dizer para o falso profeta, pô, por que você não falou a verdade para mim? Por que era só visão e revelação, aquelas invencionices? Por que aquela bobagem toda que não me levou a lugar nenhum, que não me levou a arrependimento? O falso profeta vai falar, cara, você tinha Bíblia? NVI, NVT, NTLH, NAA, Ricardo Almeida e corrigida, Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia em cima do painel do carro para passar na Blitz. E por que você não leu a sua Bíblia ao invés de ficar esperando por um pastor dizer o que você tem que dizer? Ou o que você tem que fazer? Então, ó Israel, você também tem culpa. Não é só o sacerdote. Ele termina esse trecho, esse primeiro versículo, falando contra a casa do rei. Ó casa do rei. Porque a sentença é contra vocês. E aqui não é morder e assoprar. Mas, de novo, o rei precisa ser corrigido.
O rei precisa ser corrigido. Isso porque eu gosto, né? Esses períodos assim de política, daqui a pouco tem de novo, né? 2026 está logo ali. 2026 está logo ali. Aí fica aquela, né? Monte de texto isolado. Não, é porque Paulo disse aos romanos que a gente tem que submeter toda a autoridade, porque toda a autoridade foi determinada. Irmão, toda a autoridade foi determinada por Deus, sim. Deus estabeleceu toda a autoridade, mas quem votou foi tu. Você que votou. Você que escolheu. Você que foi lá e pegou uma das coisas mais preciosas que você tem, que é direito de escolha, quem vai governar sobre a sua vida neste país, e depositou esse voto lá. Então, quando a gente fala desses textos, a gente ignora algumas coisas muito simbólicas. E Francis Schaeffer, falando sobre o dever do Estado, ele diz o seguinte, abre aspas, ele diz: Deus estabeleceu o Estado como autoridade delegada. Olha aqui para mim, isso é extraordinário. Essa autoridade não foi conquistada pelo Estado, é uma autoridade delegada. Deus que deu essa autoridade para o homem que ocupa a cadeira. A autoridade está na cadeira e o homem é colocado lá para exercer a autoridade que está lá. Então é a autoridade delegada, não conquistada, não foi o homem. É uma loucura que os homens sejam colocados ali e tratam a gente que os colocou lá como se fôssemos nada. Deus estabeleceu o Estado como autoridade delegada. Ele não é uma autoridade autônoma. O Estado não é uma autoridade à parte da vontade de quem o colocou lá, em último estado, o próprio Deus. O Estado deve ser um agente da justiça para restringir o mal, punindo os malfeitores e para proteger os bons na sociedade. Quando ele faz o inverso, não tem autoridade legítima, ele se torna uma autoridade usurpada e, como tal, se torna ilegal. E é tirania. Wesley, você leu um cara que você admira pelos textos. Lê a Bíblia, então vamos para o texto. Põe para a gente Romanos 13, por favor, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí todo mundo fica com esse versículo e acha que nós devemos nos submeter às autoridades de maneira cega, porque o próprio Deus as estabeleceu. Mas o texto segue, e o contexto é bom por isso. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque o magistrado não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus. Todo rei é ministro de Deus. Todo presidente é ministro de Deus. Todo governador é ministro de Deus. Todo prefeito é ministro de Deus, todo deputado é ministro de Deus. Só que do mesmo jeito que tem sacerdote péssimo, ministro do evangelho péssimo, que não são ministros do evangelho, do mesmo jeito que existe um pastor, um sacerdote, um líder religioso, que faz tudo que Deus não mandou, de igual modo, a maioria dos políticos, dos estadistas, que também são ministros de Deus. Então, tanto quanto o pastoreio, governar uma nação é uma vocação, irmão. É uma vocação. Eu não tenho nada contra a política. Eu tenho contra os políticos que não entenderam o que Deus estabeleceu para que eles façam, a maneira como eles devem viver, que eles estão a serviço daquele que é o verdadeiro rei sobre todas as coisas. Então, para meio que equilibrar, né? Um sacerdote não deve ficar usando púlpito para falar de política. Wesley, você está pregando sobre isso, eu estou lendo o texto bíblico com você. Eu não estou mandando você votar em ninguém. Eu não estou dizendo que direita, esquerda são os caminhos melhores a serem seguidos. Na verdade, você não vai me ver falando o nome de pessoas, você vai me ver falando de ideias. Nenhum cristão deve votar em gente. Cristão deve votar em ideia. Analise as ideias e faça a sua escolha. E está vendo como a gente está... Que mês é esse mesmo? Agosto. Está vendo como é que a gente está em agosto de 2025 já falando sobre isso? E eu não vou precisar chegar em 2026 para abrir a Bíblia e falar de política com você, porque na Bíblia a gente lê o texto e o texto vai nos ensinando essas coisas todas para a glória do nome do Senhor. Então,
A autoridade é ministro de Deus, para o bem de quem? Daquele que faz o bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. E aí é outra discussão aqui, né? Se é lícito, não é lícito, a maneira como a autoridade deve aplicar sanções pesadas sobre o homem. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. O Estado tem um dever, tem um papel. Ele tem, na verdade, não só um papel, ele tem uma missão. Uma missão. De, a partir da vontade de Deus, manter a sociedade organizada. Recompensar os bons pelo bem que fazem. E sentenciar os maus pelo mal que praticam. A pergunta é, olha para o cenário brasileiro e vê se é isso que a gente vê. Velhinhos, idosos que trabalharam uma vida inteira, entregaram vigor, saúde. Nossa geração nem sei se aposenta, né? Nem sei, irmão, se a gente se aposenta. Para um rato de esgoto do nada, não, porque isso não se faz sozinho. Alguns ratos de esgoto começarem a desviar todo o dinheirinho da aposentadoria do vovô e da vovó. Já viu aquele dinheirinho que o vovô e a vovó dá de mão fechadinha no cantinho assim? Não tem mais, porque os ratos do governo levaram o dinheirinho do INSS. O Estado é vingador, irmão, para castigar o mal. É isso que se vê nos dias de hoje? O bom padecendo pelos governantes que só pensam em si, egoístas, que aprenderam a mudar os marcos, aprenderam a usurpar o que é do outro, aprenderam a tirar vantagem do lugar onde estão. É isso que se vê, irmão? Aí você vê gente condenada em primeira, segunda, terceira, 20ª instância, daqui a pouco na rua. Tem um, irmão, que depois de 1 milhão de coisa comprovada, 400 e poucos anos que pegou de prisão, agora ele é blogueiro. Eu acho, pelo que dá para ver ali nas imagens, eu acho que a varanda dele está ali no Leblon, por ali. Aí fica lá. De vez em quando é uma aula de boxe, pá, e aí faz várias indicações de filmes. É culto, tá? Não é fraco, não. Indicação de rótulo de vinho. Aí você bota para pesquisar na internet o rótulo de vinho, né? Então a Bíblia, irmão, ela é suficiente. A Escritura, a palavra de Deus é suficiente. É isso que se vê nos nossos dias? É isso aqui que se vê nos nossos dias? É isso aqui? O Estado sendo vingador de Deus para castigar quem pratica o mal? Irmão, nesse país, quem pratica o mal é beneficiado pelo mal que pratica. Irmão, quem conhece o Gabigol da torcida? O Gabigol da torcida. Conhece o Gabigol da torcida? As últimas eleições eu descendo ali no campinho, estava indo para o trabalho, descendo para o campinho, aquele monte de placa espalhada, né? Aquele monte de placa espalhada. Daqui a pouco eu olhei um rosto assim, deputado estadual, o Gabigol da torcida. Não, era para a gente chorar, irmão. Porque até o Gabigol da torcida já aprendeu que o povo brasileiro vota mal. O Gabigol da torcida, que tem 100 e poucos mil seguidores, ele aprendeu que a partir da influência pelo entretenimento tosco, inclusive, que ele promove, ele tem a possibilidade de se tornar um magistrado, um ministro, desculpa, de Deus sobre a nação. E aí eu sempre vou voltar no Tiririca. Vote Tiririca, pior do que tá não fica. Irmão, não é para rir. Não pode rir, irmão, estou brincando. Você imagina a Tiririca se levantando num plenário para falar contra a corrupção? Você imagina o Tiririca falando contra os abusos que são cometidos contra os homens, contra as mulheres, contra as crianças? O vídeo do momento, o documentário do momento do Felca.
Irmão, começaram a suspender um monte de perfil. Um monte de coisa começou agora a tramitar no judiciário que estava parado por causa da denúncia do cara. Vou te fazer uma pergunta, por que não aconteceu antes? Você acha que o ministro de Deus, o Estado nesse país está preocupado com o bem do bom e com o castigo do mal? Segue mais um pouquinho, para a gente já começar a encerrar. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este... O que é ser um político? Um serviço. E quando o povo de Deus, pelo sacerdote e pelo Estado, está se desviando, quando as coisas não vão bem, nós precisamos olhar para eles, porque Deus está os olhando. E Deus deseja que aqueles que Ele estabeleceu como ministros, como responsáveis, como líderes, como cabeças, eles façam aquilo que Ele lhes chamou para fazer. É triste quando nós vemos o povo de Deus idolatrando pastor ruim, irmão. Ah, Wesley, tem pastor bom? Não, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Mas o meu serviço é pregar o Evangelho. É dizer aos homens, afastem-se dos seus pecados. O juízo de Deus se aproxima. O meu serviço é acolher os homens no seu arrependimento e dizer, em Cristo Jesus tem solução, vamos em frente, a salvação para você. O meu dever como um pregador do Evangelho, como um pastor bíblico, é dizer aos homens que existe um único plano, e esse plano não é ganhar uma casa nova, um carro novo, não é ir morar no Leblon, esse plano é Deus enviando o seu Filho e salvando os homens da condenação eterna. Então, como é que se mede o trabalho de um pastor? É se ele é fiel àquilo que Deus o chamou para fazer. E o Estado, a mesma coisa. Quando alguém coloca num pedestal da internet, da sua rede social, um político de estimação, um político com quem se identifica. E eu vou sempre dizer, irmão, eu ficava conversando com as pessoas assim... Sabe, eu não era tolo a ponto de ficar dando voz ao tolo, não. Quando eu via que era maluquice, eu já saía logo de perto. Mas em 2022 alguém falava, ai, mas ele é assim. Eu falei, nem sentou com o cara. Ele é assado. Ih, meu Deus. Eu sempre tentava, né, gente? A gente vota em ideias. Ideias. Quais são as ideias que são coerentes, compatíveis? Estão em consonância com aquilo que você crê. Quais são as ideias que caem? Mas é ele. Não quero saber de quem está lá, irmão. Wesley, ele está prometendo e não vai fazer, irmão. Melhor prometer algo que está compatível com aquilo que você crê e não cumprir, ou dizer de cara, nós estamos em dois lados diferentes. Aí, não vou mais no Natal na minha família. Por quê? Porque se eu chegar lá, a paz vai acabar por causa de política. Será que eu posso chamar você de idiota? Não deveria, né? Não, vou usar um termo bíblico para não ficar muito feio. Você é um tolo. Você é um tolo. Nós precisamos para ontem, irmão, redimir essas esferas que são muito importantes para a direção do povo de Deus. Na verdade, quando eu digo nós, não que nós tenhamos poder para isso, mas nós devemos nos posicionar e não aceitar nenhum sacerdote ruim. E não fazer campanha política para nenhum político em especial. Nenhum. Nós não devemos, irmão, abandonar a comunhão que fomos chamados para ter com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com as pessoas que amamos, por ficar batendo boca em grupo de WhatsApp de família.
sobre as novas notícias dos três poderes. Wesley, mas a gente não tem que... Tem, irmão. Tem, claro que tem que se envolver. Claro que você tem que fazer a sua parte. Você é um cidadão, você não tem só o direito, mas você tem o dever, é uma obrigação sua, cívica. Se manifestar é o seu dever. Mas há várias formas de fazer isso. E eu não vejo a destruição de uma família como um meio bíblico correto. Eu não vejo a destruição de amizades de anos, a ofensa ao outro, por causa de um líder religioso, por causa de um líder político que está desviando o povo de Deus, está mandando o povo de Deus para longe, está mandando o povo de Deus. E aí a gente vai encerrar lendo o que vem depois. O que vem depois? O estado do povo. E quando ele vai falar sobre o estado do povo, eu vou ler o versículo 5, vou ler o versículo 6 e vou ler o versículo 13. Versículo 5, ele diz lá, arrogância de Israel, abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Olha para mim, qual é a arrogância de Israel? O texto tem que dizer, qual é a arrogância de Israel? Por que Deus considera esse Israel que está desviado dele, indo após caminhos que ele não determinou? Por que esse povo é arrogante? Versículo 6. Como os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor. Esse povo é um povo que está desviado e está afundado na idolatria, mas ainda assim ele pega o seu gado, ele pega a sua ovelhinha, ele pega o seu bezerrinho, ele pega o seu cabritinho e vai para o culto. E vai buscar o Senhor. Com a cara mais lavada. Chega lá, Senhor, está aqui meu cabritinho, hein? Trouxe aqui, que arrogância! É pensar que dá para servir a dois senhores. Que arrogância! É pensar que dá para viver do jeito que quer e ainda assim vir para a igreja. E quando eu falo para a igreja, eu falo da vida cristã de modo geral. Viver a vida cristã, entregando seu bezerrinho, seu cabritinho, entregando o seu gado no momento do culto, como se nada tivesse acontecendo. Mas olha o que o restante do 6 diz. Como os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor. Vão para o culto, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Sabe qual é a maior tristeza do mundo para um pastor? É assumir que nós estamos vivendo um momento de apostasia generalizada. Por quê? Porque muito mais impactante na vida de alguns crentes é o discurso político de alguém. É o posicionamento público de um determinado líder, que quando você olha o discurso de aconselhamento tem nada de evangelho, do que a vida cristã vivida no dia a dia. Pau quebrando, firme, a gente lutando para amar o Senhor, para carregar cruz, irmão. Pegar cruz, irmão, não estou falando de ir para a internet aparecer alguma coisa. Estou falando de ali, dentro de casa, as crianças aloprando, a esposa, né? E tu? Também. Estou falando ali, irmão, onde só Jesus está olhando você. Quebrou o pau, irmão, quebrou o pau sexta-feira por política no trabalho. Amanhã tu vai ter que encarar teus amigos lá, tá? Não discutiu sexta-feira? Não quebrou o pau no ambiente de trabalho por bobeira, por causa de bobagem? Amanhã é segunda. Você que deveria estar pregando o evangelho para os amigos de trabalho, tem inimizade com todo mundo porque você tem um ídolo político. E porque você tem um pastor de estimação. Irmão, é isso, carregar a cruzinha, bonitinho. Ao invés de a gente estar preocupado com isso, a gente está vivendo uma vida totalmente paralela ao evangelho, totalmente paralela ao que Deus estabeleceu. E de maneira arrogante a gente vem para cá tentar servi-lo como se nada tivesse acontecendo. Mas olha o que o texto diz. Eles não acharão, ele se afastou, Deus está afastado de um montão. E aqui do crente eu não estou falando de perda da salvação. Mas já viu quanto crente vivendo uma vida medíocre? Uma vida fraca espiritualmente? Os crentes que não entendem o básico, não sabem por que Cristo foi à cruz,
Não sabem por que estão vivendo. Crentes, irmão, que não sabem do porquê Cristo derramou seu sangue no Calvário. As coisas que cantamos aqui, nós estávamos cantando, vai chegar um dia que nós estaremos diante do Senhor, e a Letícia orou bem, irmão. Para alguns vai ser um dia de alegria plena, de gozo pleno, para outros vai ser um dia terrível. E para aqueles que esse dia será um dia de alegria plena, hoje nós já deveríamos estar encontrando gozo em nenhuma outra coisa senão nesse Cristo, que já está manifesto no meio de nós por meio do seu corpo, a saber, a igreja, que já atua dentro de nós por meio do seu Santo Espírito, que é o selo, é o penhor da nossa salvação. Como não se alegrar profundamente nesse Cristo e esperar para se alegrar naquele grande dia? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você não tem profunda expectativa do grande dia do Senhor e acha que naquele grande dia, né, é só você lembrar da época que você ia nos passeios de escola. Lembra? Tu nem dormia de um dia para o outro. Sítio da escola no sábado de manhã. Irmão, meia-noite estava lá, tira a meia, bota a meia. Aí tu fica com 5 bermudas, vai usar só uma, né? Aí tu fica olhando. Qual que eu vou levar? Tem gente que compra até roupa, né? Sabe qual é o nome disso? Expectativa. Expectativa. Nós não temos expectativas para o grande dia do Senhor. Nós estamos aqui batendo boca para ver como é que vai ser o Brasil, se o Trump vai deixar os 50% de taxa, pá. Eu não estou invalidando a legitimidade de nada disso. Você é um cidadão, ainda mora aqui no Brasil. Mas a nossa pátria não é essa aqui. E nós não podemos nos deixar levar pelos sacerdotes ruins e pelo Estado mau. Nós devemos nos concentrar em outra coisa. Então não adianta viver em idolatria, viver uma vida lá fora afastada do Senhor e voltar com o gado. Versículo 13, vê se não parece o seu Brasil. Quando Efraim viu, Efraim é Israel, tá? Efraim viu sua enfermidade, Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Sabe qual é o nome disso aqui? Política externa. Buscar parceria num outro governante para ver se a coisa melhora aqui dentro. Mas tu acha que o Brasil, potente do jeito que é, em todos os aspectos que nós temos aqui dentro, se fosse um país justo de governantes limpos, direitos, a gente já está precisando de alguém lá de fora? Irmão, se não houvesse ao menos corrupção nesse país, já estava... Um dia eu estava vendo um vídeo, né? Um americano foi atendido aqui num hospital público, desesperado. Ele, meu Deus, não tem que pagar nada. É, o SUS, apesar de tudo... Mano, imagina o SUS na mão de alguém nobre. Na mão de alguém que ama o Senhor. Imagina o SUS na mão de alguém que se importa com vidas. Estou falando do reino de Deus, irmão. Através de alguém que entendeu que está num lugar de autoridade para servir os outros. Imagina patrões que não pensam único e exclusivamente, chefes que não pensam único e exclusivamente em resultado, mas pensam também nas pessoas que geram resultado. Se os índices de burnout, de estafa, de crise de ansiedade e pânico para dar resultado nas grandes companhias não ia diminuir. E aqui eu nem estou falando dos preguiçosos, né, que acham que empresa é ONG. Estou falando de gente séria que dá vida por uma instituição sabendo que aquilo ali coloca pão na mesa de um montão de gente. Aí ele vai buscar ajuda no grande rei da Síria, política externa. Aí você olha para o nosso país, toda hora é uma conversa com alguém para ver que se junta contra alguém. Aí vamos fazer uma moeda diferente do dólar. Vamos taxar também. Aí liga para fulano, liga para ciclano. Política externa. Parcerias de governo, quando na verdade nós deveríamos estar buscando ajuda do verdadeiro governante de todas as coisas, o próprio Deus.
Então qual é o estado desse povo? Esse povo é um povo desviado, que vem para o culto com o seu gado como se nada tivesse acontecido, e ainda busca ajuda a partir dos seus governantes em homens que não podem fazer nada por eles. É o estado do nosso país, irmão. Líderes religiosos ruins, em sua grande maioria. A casa de Israel tão culpada quanto os líderes religiosos. E o rei desviado, desviando o povo, buscando ajuda onde não se deve buscar. Versículo 8 a gente encerra. Versículo 8 é o alerta de Deus para o perigo. Se o estado do povo é um estado de desvio moral, espiritual, porque os líderes são maus, os líderes são perversos, se o povo foi para a idolatria e agora adota um sincretismo religioso, adorando a outros deuses, mas continuam vindo para o culto da igreja, Deus tem uma palavra para esse povo. Versículo 8. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Todas essas cidades aqui são cidades costeiras, né? Na fronteira entre Israel e Judá. E do que ele está falando? Ele está falando sobre aquela atividade do atalaia, que nós falamos há poucas mensagens atrás aqui. A ideia de gritar, tocar a trombeta, soar o alarme, é dizer o perigo está a caminho. Eu preciso te dizer isso aqui, meu irmão, minha irmã. Segue mesmo confiando em sacerdotes falsos e no Estado para você ver onde você vai parar. Segue dando voz a sacerdotes anti-evangelho e confiando que por causa de um homem... Irmão, às vezes eu fico olhando, as pessoas nem sabem como funciona a estrutura de poder nesse país. Você acha que um presidente tem poder para fazer tudo sozinho? Você acha que um governador tem poder para fazer tudo sozinho? Você acha que um senador, que um deputado tem poder para fazer tudo sozinho? Vou parar por aqui, porque se eu falar do Supremo, de repente a gente concorde. Mas confiar num único político, irmão, vivendo numa república, é no mínimo ignorância, para não falar outra coisa. E é por isso, irmão, você tem que votar com consciência. Vote bem num presidente, vote bem num governador, vote bem num prefeito, vote bem, mas entenda, nem é possível que esses homens resolvam todos os nossos problemas, mas eu nunca vi, irmão, alguém que confiou no Senhor, entregou seu caminho a Ele e não viu Deus fazendo o melhor para Ele mesmo. A história está cheia de exemplos, onde homens e mulheres se curvaram ao Senhor em oração, em súplica, em arrependimento, e Deus mudou a sorte, ao menos momentaneamente, de cidades inteiras, de países inteiros. É muita postagem em rede social e pouca oração. É muito bate-boca em grupo de família e pouca pregação do evangelho. Tu vai pro Natal esse ano, hein? Tu vai pro churrasco do Natal em família. E quando começarem a falar de política, tu vai falar do seu rei. Os anseios políticos dos homens são legítimos. Por quê? Porque nós nascemos para ser governados. Não governados por governantes ímpios e injustos, mas por um governante tipo Davi, um rei justo, mas ainda maior que Davi, Jesus Cristo nosso Senhor, Rei dos Reis. Então quando alguém puxar lá, não, tu viu? Vi, mas eu tenho outra coisa para te contar. Sabe esse anseio de ser bem governado que você tem? É legítimo. Mas só existe um governante que vai estabelecer a justiça, a paz e a prosperidade plena. Esse é Jesus. Irmão, o mal está vindo aí. O mal está vindo aí. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós não nos voltarmos para o Senhor, o mal está vindo aí. Então tem uma exortação para você que é crente. Toca a trombeta, irmão.
Toca a trombeta. Fala para os seus familiares que a esperança está no Senhor. Que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, encarnou, se tornou como um de nós, viveu a vida que nós não poderíamos viver, entregou a vida naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. E um dia voltará para reinar sobre a sua igreja eternamente. Faça soar o alarme. Comecem a gritar. Mas não grite, irmão, para defender uma causa política partidária. Grite para defender o reino de Deus e a consolidação dele. Versículo 12. O que é o mal? Olha só que coisa louca. O que é o mal que está se aproximando? Portanto, para Efraim é Deus que está falando, tá? Eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmão. Eu serei como a traça, e eu serei como a podridão. Quando a gente lembra do Deus eu sou, geralmente a gente só lembra de coisa boa, né? Eu sou quer dizer eu sou o que sou, ou seja, Moisés, eu sou o que você precisa que eu seja. E de vez em quando, Deus não precisa ser provisão. Deus precisa ser podridão. Está no texto. De vez em quando, Deus não precisa ser uma porta de escape. De vez em quando, Deus precisa ser uma traça que corrói. Mas como você está com a gente no texto há muito tempo, você sabe que esse juízo de Deus nada mais é do que a maneira como Deus está chamando os homens para que eles se voltem para Ele. E quando Deus começa como uma traça ou podridão, destruir algumas coisas, é Ele tendo misericórdia, dizendo, cara, eu prefiro destruir suas coisas do que deixar você ser destruído. Então, de vez em quando, Deus vai ser podridão e traça. E vai tirar de você algumas coisas que estão te impedindo de andar no caminho dele. De vez em quando, Deus vai ser podridão e traça. E vai roer, corroer, destruir todos os ídolos que estão impedindo que você viva com Ele eternamente, não somente agora. O Espírito de Deus nos comunica pela palavra que até quando Deus é algo ruim para nós, é algo bom, porque Ele vai tirando, vai limpando, vai corroendo, vai apodrecendo o ídolo construído e nos coloca diante dele sem nenhuma obstrução. Sem nenhuma obstrução. 15 e a gente encerra. Olha o que Deus está falando. E aqui, muita gente entende que isso já é o início do que vem no capítulo 6. E outras pessoas, como eu, entendem que é uma transição. Mas termina o 5 perfeitamente. Irei e voltarei para o meu lugar. É Deus falando. Até que se reconheçam culpados. E busquem a minha face. O povo não estava buscando a face do Senhor, lá no versículo 6 estava. Levavam seus gados para o lugar de sacrifício. Volta para o 6, rapidinho, por favor, Rodrigo. Como os seus rebanhos, o seu gado irão em busca do Senhor. Irmão, dá para vir buscar Deus de maneira falsa. Botar a roupinha bonitinha, né? De manhã, cedinho. Teve um dia, irmão, que eu ia pregar em algum lugar e cancelaram comigo em cima da hora, né? Meu perfume estava no fim. Eu dei as borrifadas, né? Aquelas borrifadas para a glória de Deus. Pouquinho. Irmão, entrou uma seta no meu coração. Falei, caraca, usei o perfume à toa. Fiquei ali, né? Não, nunca passou por isso? Pô, entrou uma seta. Eu falei, caraca, o perfume estava no fim. Eu podendo guardar para um mistério que tá, né? Tinha outra coisa. O perfume no fim, irmão. Irmão, tu gasta teu perfume. Bota tua roupa nova, teu tênis novo. Vem pra cá, irmão. E traz seus rebanhos com você. Traz um sacrifício de louvor, de adoração. Você vem adorar. Você vem buscar o Senhor. Mas sabia que a possibilidade de você gastar o seu perfume, botar a sua roupa, você vir para cá para buscar o Senhor e não achar o Senhor? Por quê? Porque quando nós estamos falando desse povo que está com um pelar e um pecar, Deus se afasta deles. Agora o povo do versículo 15, pode voltar para o 15, Rodrigo, por favor, e a gente encerra mesmo.
povo do versículo 15 é diferente. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam. Irmão, antes de vir buscar o Senhor, depois de ter pecado contra Ele, você tem que se reconhecer culpado. O que precede a relação do homem com Deus por meio de Cristo Jesus é arrependimento. Que o Espírito de Deus hoje te faça, me faça, nos arrependermos dos nossos ídolos, dos nossos bezerros de ouro. Seja de direita e de esquerda, que o rei caia por terra hoje, diante do Senhor. Seja presbiteriano ou seja assembleiano, que o mau líder caia hoje, diante do Senhor. Não importa qual seja o sacerdote, se ele não tem compromisso com o Evangelho, ele é um péssimo sacerdote. Não importa qual seja o viés, a posição política, se o ministro não serve o povo, ele é um problema para a nação. Se arrependa, irmão, de ficar brigando na internet por causa de político. Se arrependa de ficar defendendo o pastor indefensável. Ah, mas pelo menos, né? Pelo menos o quê, irmão? Homens maus, perversos, corruptos, que usam a igreja de Deus para enriquecer ilicitamente, que abandonaram uma fé faz tempo, por amor de si próprios, que usam dos recursos que Deus lhes deu para se beneficiarem. Tem um rapaz, pregador muito famoso no Brasil, muito famoso. Já jogamos bola junto, já caminhamos junto, tivemos um monte de oportunidade junto. Aí se candidatou a político, né? A deputado. Graças a Deus, irmão, ninguém votou nele. Hã? Graças a Deus, ninguém votou nele. Irmão, tá gravando. Se essa igreja aqui ficar de alguma forma notória, e consequentemente eu como pastor da igreja tiver notoriedade, e um dia eu me candidatar a alguma coisa só para eu ter uma aposentadoria garantida em 2 mandatos, me tirem desse púlpito, irmão. Me tirem daqui. Façam assembleia extraordinária e falem, pastor, mete o pé, em nome de Jesus. Porque você corrompeu o seu caminho. Estou tocando a trombeta hoje, irmão. Tocando a trombeta hoje. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Se coloca de pé para a gente encerrar. Quero orar. Tá vendo como é que a vida é dinâmica? Tem desses negócios, tem política, tem vida na igreja, tem vida religiosa. Essas esferas todas, elas são legítimas, devem ser administradas da maneira correta. Mas o que Deus espera dos homens é esse versículo 15, que os homens se arrependam dos seus pecados, se reconheçam culpados. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho é os homens abandonando a estrutura que Deus estabeleceu segundo sua vontade. O rei vivendo para si próprio, o ministro, o sacerdote se corrompendo e desviando o povo de Deus. Mas Deus chamando o povo para se arrepender dos seus pecados e dando ao povo a oportunidade de ansiosamente buscá-lo. Está vendo que tem um aspecto aqui emotivo na coisa? Ele fala sobre arrependimento, fala sobre estarmos angustiados. Eu vivo falando sobre isso na igreja. Um crente nos dias de hoje que não está angustiado, que não olha para as redes sociais, para as notícias, para os problemas, para a corrupção no seio da igreja. Irmão, a igreja brasileira está vivenciando um momento sem precedentes. O povo nem quer vender mais fiado para crente. Antigamente tu chegava no botequim da esquina, falava para o dono do botequim,
Queria uma coca, 0. Sempre 0. Depois eu pago. Não, você, irmão fulano, paga quanto você quiser. Hoje tu vai para uma entrevista de emprego, né? Vai para uma entrevista de emprego, aí tá lá no currículo, né? 2 meses numa empresa, 3 meses na outra, 1,5 na... Meu Deus! Aí tu vai, né? E aí, como é que tá? O que você faz e tal? Não, então, sou crente, fiel ao Senhor, e vou entrar nessa empresa para Deus abençoar essa empresa. Quanto tempo? 2 meses? 2 meses de bênção? Irmão, chegou para mim e falou que é crente, eu nem contrato, irmão, para não ter 2 iras. Que é 2, né? Primeiro, porque a gente infelizmente tem que contratar, não pode ter perda ali. Segundo, uma vergonha, irmão. A gente está vivendo um tempo sem precedente na igreja brasileira. Testemunho desde os líderes. Já viu quanto pastor envolvido com escândalo? Já viu quantos pastores presos nos últimos anos? Essas paradas, eu não entendo como os crentes não ficam loucos com isso. E quando tu vai falar, tu ainda é censurado. Irmão, pastor preso por abuso infantil. Pastor preso se relacionar com 5, 6 mulheres no meio do rebanho. As irmãs aqui da igreja, as irmãs da igreja, se eu mandar qualquer mensagem para vocês inapropriada, fala com a minha esposa, hein? Amém? Estamos combinados assim? Tá mal, irmão, mas tem uma solução, que nós nos voltemos para o Senhor, angustiados, ansiosamente, com o coração lotado de expectativa de que existe um Deus perdoador, existe um Deus que acolhe, existe um Deus que estabeleceu uma promessa que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, lhes responderei e sararei a vossa terra. Ah, Senhor, eu quero me arrepender esta manhã. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós, os pastores, os líderes religiosos, que deveriam, ao invés de gastar 1 hora fazendo campanha política nos púlpitos, deveriam gastar esse tempo dizendo que existe um rei que está acima da direita, acima da esquerda, acima do centrão, um rei que está acima. Nós temos gastado o nosso tempo, Senhor, tentando justificar o nosso desvio de conduta a partir das guerras legítimas. É legítimo guerrear pela democracia, é legítimo guerrear pelo direito de fala, pela liberdade religiosa, é legítimo, Senhor, guerrear para que a justiça seja feita. Mas antes de brigarmos na arena pública por justiça, que façamos justiça aqui, no meio dos nossos, dentro de casa, no meio dos nossos familiares, no nosso trabalho, na vizinhança, no dia a dia. Eu oro pelo Brasil, Senhor, pelos líderes políticos que estão massacrando essa nação. Que nação abençoada, Senhor, com tanta riqueza, tantos recursos, solo fértil de ponta a ponta, clima sem igual. Ontem, Senhor, inverno, dia lindo daquele. E a gente que mora aqui no Rio ainda, meu Deus, quanta coisa bela, quanta maravilha. Mas você não pode nem curtir o Rio de Janeiro por causa do traficante aliançado com o prefeito, do miliciano aliançado com o governador, que podem livremente exercer a sua impiedade, porque
O ministro que deveria ser vingador de Deus tem medo deles ou está aliançado com eles. O tráfico é lucrativo para o Estado. E por isso crianças são obrigadas a crescerem dentro de favelas vendo fuzil, drogas e todo tipo de barbárie. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Onde senhoras, ó Deus, idosas, por causa de uma manifestação, pegaram 14 anos de prisão. Sem desconsiderar, Senhor, as violências, as destruições. E homens, ó Deus, comprovadamente assassinos. Homens que desviaram dinheiro da saúde pública. Homens que desviaram dinheiro destinados a merendas escolares, nem passam pela porta da delegacia. Tem misericórdia desse país, Senhor. Levanta o seu povo para tocar a trombeta. Levanta o seu povo para gritar, o seu povo para chamar aos homens a se arrependerem e se voltarem para Ti. Quanto igreja, fica aqui, Senhor, a esperança de que o Senhor está de braços abertos, nos esperando arrepender-nos e nos voltarmos para Ti. Mas também fica a missão, o reforço da necessidade da pregação do Evangelho, para que os homens tenham uma verdadeira esperança, não no falso ministro, não na falsa religião, não no falso rei, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você que está longe de Cristo, você que está afastado de Deus, a gente não faz apelo aqui não. Mas venha a Cristo, irmão. Venha a Cristo Jesus. Porque nenhum político pode salvar e nenhum líder religioso é salvador de ninguém. Mas Jesus é um salvador suficiente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?